Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo e hoje nós vamos começar aqui com este arquétipo, a Árvore da Vida, para a gente salientar e construir uma ideia e um pensamento junto com vocês. Na Árvore da Vida nós temos Keter, a coroa, a parte superior, ou seja, o que nós chamamos de divindade, de espírito, eu eterno, Deus. Ou seja, sempre está na parte superior da nossa estrutura, que é a árvore da vida, que é um precioso arquétipo. Mas começo essa aula justamente colocando essa estrutura para você conhecer. Se você não conhece, isso pertence à simbologia da Cabala, ok? A Cabala mística judaica tem essa estrutura, então quem estuda vai encontrar um grande manancial de conhecimento aqui, tá? Um grande manancial de conhecimento, de ligação, são o caminho do mago, como diz o ditado, né? O caminho da evolução. Né? Nós estamos aqui, nessa parte aqui já seria o nosso planeta Terra, e há vários significados, há várias interpretações. Cada místico tem a sua interpretação, mas se você não estuda a Cabala e quer entender profundamente misticismo, arquétipos, a Cabala também é um ótimo caminho. Mas eu comecei aqui aquecendo os nossos neurônios, a nossa mente, com este símbolo para a gente estruturar da seguinte forma. Nós vamos apagar a parte de baixo aqui. E eu vou novamente colocar a forma do triângulo para vocês. Então temos aqui novamente a fórmula do triângulo, né? A forma do triângulo, né? Desculpa. A forma do triângulo, ela vem justamente porque nós estávamos aqui com a Sefirot, né? Na árvore da vida, mas aqui eu quero colocar um ponto para vocês que é muito importante que a gente entenda nos assuntos místicos, em tudo que a gente estuda. Aqui nós temos sempre a estrutura do espírito, ok? A posição do espírito, que é sempre muito importante. Depois nós temos também uma coisa que a gente não deve deixar de levar sempre em consideração, enquanto seres encarnados, vivendo, quando eu falei naquele vídeo, estar aterrado, ou seja, o corpo físico, né? Corpo manifesto, ou seja, sua estrutura arquetípica, você neste momento, aquilo que você é como pessoa, como ser que existe. Depois nós temos tudo aquilo que nós podemos produzir aqui enquanto encarnados. Aí você pode colocar, sei lá, o financeiro, as suas obras, a sua estrutura, a sua ajuda, a sua compaixão, a parte da matéria, né? Vamos dizer assim. Que matéria é essa, Carlos? É a matéria que está externa a nós. Ou seja, aquilo que fazemos com pessoas, aquilo que fazemos com objeto. Então, isso aqui é, em parte, uma grande função da nossa existência. Então, nós temos aqui o espírito, que é uma coisa importante. Então, se você se dedicar demais a uma coisa e esquecer da outra, do seu corpo, da sua estrutura, do seu bem-estar, da sua saúde, por exemplo, há pessoas que trabalham muito por dinheiro e esquecem do corpo físico. Há pessoas que cuidam demais do corpo físico e da sua parte financeira e esquecem do espírito. Então, a perfeição está no topo da árvore da vida, nesse triângulo superior, né? Ou seja, então aqui também nessa tríade de conceito, existe também outras interpretações que as pessoas vão colocar, Deus, homens, os outros espíritos. Então cada estrutura tem um tipo de explicação. Tudo bem também. Se for para enriquecer muitas das vezes o seu pensamento, a forma de você imaginar e evoluir sua consciência, é ótimo.
Por fim, nós temos o centro, que seria como se fosse Keter, lá em cima, né, o espírito, a ponta do triângulo. Basicamente também ele significa o centro das coisas, o centro das possibilidades. Você vai ver um centro dentro de um oráculo, você vai ver esse centro nas pinturas, o ponto central, um ponto central na geometria, o ponto central vamos dizer assim, ele sempre simbolizou, pode simbolizar o espírito, né? Mas que espírito nós estamos falando? É desse que é comum e vulgar, que todo mundo fala, que todo mundo comenta sobre esse espírito? Não, nós estamos falando do espírito imortal, do ser eterno, que assume qualquer forma. Este espírito, ele sempre existiu, ele sempre existirá. Assim diz o Bhagavad Gita, por exemplo, que você sempre existiu e você sempre existirá. Não houve um tempo no universo que você não tenha existido. Talvez por muito tempo, talvez você tenha ficado adormecido, inconsciente. E aí, no processo de compaixão, de misericórdia divina, das 3 grandes misericórdias, você é despertado gradualmente. Você vai acordando através das sucessivas formas que você assume pelo universo afora, e também irá continuar a experimentar outras formas, outros universos com o passar do tempo. Tudo isso é muito importante porque implica que naquele triângulo que a gente coloca aqui, a gente entende que a gente tem que exercer o máximo que a gente pode, tentando ao máximo tirar nossa preguiça, nossa procrastinação. A gente tem o dever de evoluir sempre. Então, todo o mal é a sua perda de tempo quando você não caminha para esse crescimento. Você não se desafia, você não se acostuma a lutar por algo melhor para você, para sua família, tanto intelectualmente, quanto financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Ou seja, nós estamos aqui nesse bate-papo particular justamente estabelecendo coisas importantes que você realmente tem que levar em relevância na sua vida, né? Então nós temos o ponto central aqui, ok? E aqui nós vamos encontrar o quê? Nas gravuras arquetípicas, né? As pétalas, né? Vamos supor que eu coloco... Vamos fazer uma flor aqui. Então nas gravuras você vai encontrar sempre o arquétipo da flor, que é justamente um arquétipo muito simbólico e significativo, porque a gente tem a flor de lótus, por exemplo, na Índia, que a flor de lótus simboliza Keter, né? Ou seja, simboliza justamente essa forma sagrada, que é, vamos dizer assim, tudo está simbolizando a coroa, né? Inclusive a flor de lótus, ela é simbolizada em Vishnu, que sai um talo do seu umbigo, nasce uma flor de lótus, e é comum você ver nas gravuras Brahman dentro de Keter, ou seja, dentro dessa forma da flor de lótus, que é na Cabala a mesma coisa, é Keter, ou seja, a fonte da criação. Ou seja, assim como a gente pode ver na parte de cima da Cabala, Deus, também na cultura hindu, a flor de lótus é onde emana tudo. E o que significa essas pétalas de uma rosa, de uma flor, da flor de lótus que se abre e vai se expandindo, né? Começa fechado e vai se expandindo. Senão, você como espírito. Então quando você coloca um quadro de uma flor de lótus na sua casa e você entendeu o significado dela, você está colocando um grande arquétipo, né? Por quê? Porque as pétalas, ela simboliza a sua consciência. Então, veja só, vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo aqui interessante para vocês, se você está me acompanhando. Se você chegou até agora, coloca a flor de lótus aí para a gente saber que você está prestando atenção, que é um aluno assíduo, né? E que merece um atendimento preferencial.
Então, vamos entender assim. A gente tem uma visão sobre uma história. Vamos colocar aqui. Aqui nós temos uma história, certo? Aqui nós temos uma história. Então eu posso falar assim. Posso chegar e contar uma história. Olha, tinha um rapaz que ele morava na periferia e ele batalhou, venceu, mas o que acontece um dia é que ele acabou morrendo num acidente de trânsito e de madrugada e tal. Eu conto uma história trágica para vocês. Quando nós temos o nosso espírito, nosso centro, todo ser, ele tem uma coisa que a gente chama de expansão de consciência. Então, algumas pessoas vão ter uma visão assim, né? Ou seja, imagina, você está em evolução, você tem uma pequena emanação. Então, você vai entender a mesma história de um jeito. Aí, nessa história, tem um culpado. Você vê de uma forma. Essa história tem um responsável. Mas essa pessoa que tem essa expansão tem uma visão. Conforme você abre essa expansão, você cresce isso, a simbologia disso é que essa pessoa tem uma visão maior sobre a mesma história, sobre os fatos. Então, cada consciência, em seu nível, vai ver a história de um jeito. Então, uma pessoa vê só A, B e C daquilo que acabou de ver, né? Então, uma pessoa vai olhar a pessoa que foi demitida e vai falar, nossa, ela foi uma vítima, olha só, coitada, ela é uma vítima, não sei o que, não sei o que. A pessoa tem um nível de consciência. Essa aqui já vê de outra forma. Também vê, tem compaixão, tudo, e fala, mas a empresa não anda bem. A empresa não está conseguindo vender, não sei o que. Aí vem esta aqui, que tem uma expansão maior de consciência. Ela consegue ver não só a pessoa, porque aqui numa expansão de consciência eu vejo só uma pessoa. Eu vejo o que a pessoa fez, só a pessoa. Na outra expansão de consciência, a outra pessoa que tem uma mente mais consciente, ela já viu a pessoa e já viu a empresa. Que a empresa não estava bem, que já tinha visto que a empresa estava com o depósito cheio, que não vendia. Esta outra aqui já tem uma consciência da situação, por exemplo, do país, da política. Essa pessoa faz economia, porque essa pessoa sabe que existem tempos difíceis e que o país já viveu outras fases assim. Então essa pessoa ela tem um nível de consciência bem maior do que outras pessoas. Então ela já consegue ver a pessoa, a empresa, o país, né? E aqui nós temos ainda outra pessoa ainda, que aí expande mais ainda, né? Essa pessoa não vê só o país, ela vê o que o mundo passa. Não só vê, ela sente, né? Então ela sente o que está acontecendo no país naquele momento, naquela fase, no mundo, né? E tem pessoas que têm muito mais ainda, né? São pessoas que traçam caminhos astronômicos, né? Que sabem mexer com astrologia. Então a pessoa sabe ver o ser, tem conhecimento para ver a situação, o que está em volta, o país, o planeta. Então consegue ver as coisas que estão acontecendo. Isso é uma expansão de consciência. Então a flor de lótus, ela simboliza essa expansão de consciência. Porque a flor de lótus, ela sai de dentro daquilo que a gente chama de lodo, né? Ela está lá no fundo, vamos supor que aqui está o fundo do rio e aqui está a superfície, né? Então aqui sai uma coisa desse, aqui é um lodo escuro, que a gente simboliza como ignorância, tá? E ele sai daqui, ó, de dentro, aí sai
para fora. Aqui sai o botão. Lembra? Esse é o estado que simboliza o nosso estado de ignorância. O que a gente vê aqui na mesma história? Nada. Mas à medida que as pétalas vão se abrindo, a gente vai se abrindo em consciência, vai entendendo a nossa natureza, entendendo o que a gente faz. E a flor de lótus aberta, ela simboliza Keter também, que é a ponta da Cabala. Ou seja, o ponto X em cima da Cabala. Então, existem muitos mistérios, mas que os arquétipos querem dizer muito para nós, no sentido de que a gente tem um processo de evolução em andamento. E que não estamos sozinhos. Existem pessoas que estão sempre preparadas para nos ajudar, encarnadas, desencarnadas, mas que a gente tem que fazer nossa parte, tornar nossa vida vívida, tornar nossa vida proveitosa, não nos deixando na procrastinação da vida, somente no celular, sem estudar. Ou seja, só o fato de você estar aqui acompanhando essa aula indica que você está interessado em alguma coisa a mais do que só viver. Ter consciência, expandir a consciência, é de suma importância para a gente, porque nós temos que entender que diante da vida nós não enxergamos quase nada. E nós precisamos ver o que está acontecendo. Nós precisamos ver, precisamos sentir, saber tudo o que está ocorrendo à nossa volta. Para isso que é muito importante a gente entender que, ser humilde no ponto de entender, olha, eu ainda não consigo saber tudo o que está acontecendo, mas, à medida que eu for vendo, estudando, então eu posso estudar um pouco de cada coisa, abrir minha cabeça, estudar um pouco de psicologia, estudar um pouco de economia. Então, por quê? Enquanto eu não sou pressionado e empurrado pela vida, eu posso, eu mesmo, desenvolver de forma consciente e tranquila. Uma vez que a vida vem me pressionar, ela vai me acelerar. E aí não terei talvez tanto tempo para fazer do jeito que eu gosto, que eu consigo. Então, fica a dica aqui, gente, para que a gente possa evoluir gradualmente por conta própria, sem ter que ser empurrado. E toda vez que você vê o arquétipo da flor, você pode dizer a palavra expansão de consciência, expandir minha consciência, enxergar mais. Então, fica um ponto de vista, uma análise do arquétipo da flor aqui, para que todas as flores tenham essa mesma analogia. Aí muda a cor, muda o lugar e tal, e tem outros simbolismos, mas em regra geral, tanto o lírio quanto a rosa, todos eles têm essa simbologia da abertura de pétalas. Essa abertura de pétalas é esse significado, a abertura de consciência, a expansão de consciência, ok? Vou terminando por aqui. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.